O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Não é preciso. O reino de Deus aparece em todas as leituras de hoje. O povo de Deus aguardava o Messias, aquele que viria da descendência de um rei, do rei Davi. E as pessoas criam uma grande expectativa de que este seria o libertador daquela situação que eles viviam, e não se davam conta de que Jesus, o Messias que está no meio deles, veio para libertá-los de um mal maior, que é o pecado, que é a raiz de tantos outros males. E assim, Jesus não é reconhecido como rei. Jesus vem até nós, mostrando que a sua realeza é diferente dos reis, dos governos desta terra. Tanto é que o Evangelho nos coloca hoje diante do Calvário. É lá, no alto da cruz, que nós vemos Jesus de braços abertos, reinando sobre toda a humanidade. E nesse gesto, abraçando também todo o universo. Porque através da obediência dele ao Pai, da sua entrega sem medida, pela nossa redenção, pela nossa salvação, ele é glorificado e se torna Senhor de tudo. Não apenas dos homens e mulheres, mas de todas as coisas existentes nesta terra e além desta terra, no universo inteiro. Jesus é um rei completamente diferente daquilo que nós concebemos neste mundo. O seu trono não é dourado, é sim uma cruz. A sua coroa não é suntuosa, é uma coroa de espinhos. Os súditos que ele tem são pessoas que estão aprendendo a servir, são imperfeitos. Diferentemente dos reis desta terra, das grandes lideranças mundiais, que costumam ser servidas, Jesus é aquele que serve o seu povo. Diferentemente de muitos líderes que às vezes
impõem a sua vontade, ou até mesmo causam medo, Jesus é aquele que propõe a nós participar do seu reino, por amor. E o temor que nós temos a Ele, não é simplesmente o medo da condenação, mas é um temor de não querer desagradar aquele que nos ama, aquele que se deu sem reservas por nós. Então é o temor diante da autoridade suprema que é o próprio Jesus, diante do seu amor que até nos constrange, porque frente a esse ato soberano de entrega por nós, mesmo quando Jesus é debochado, nós devemos nos ver até mesmo como que constrangidos, porque às vezes a gente se apega a coisas tão pequenas, e a gente permite que essas coisas pequenas norteiem a nossa vida. Então aqueles sentimentos ruins que às vezes nós deixamos, não é, que acabam determinando as nossas atitudes, ou às vezes aquelas coisas que não são as mais importantes, diante das quais a gente vai desgastando a nossa vida, esquecendo daquilo que é eterno. Então o amor de Deus nos constrange, no sentido de que faz a gente repensar e nos leva à conversão. Jesus está diante da cruz, sendo zombado. O deboche reina em meio àqueles que agora, de uma forma irônica, querem desfazer de Jesus. Nós vemos que os soldados fazem isso, as lideranças dos judeus, eles acabam dizendo: ué, tu não és o Cristo? Então salva-te a ti mesmo e a nós. É claro que eles estavam fazendo isso como uma maneira de desacreditar Jesus. Nós, amados irmãos, como brasileiros, somos um povo muito alegre, descontraído, isso faz parte da nossa identidade, mas às vezes nós também permitimos que o deboche tome conta de nós, e principalmente de questões muito sérias que nós temos que resolver. Às vezes a gente apela para a zombaria e nada se resolve. Então nós vemos que diante da seriedade daquele ato de Jesus de entrega do seu sacrifício, ele recebe zombaria por parte de tantos ali. E Jesus é aquele que olha para estes com a sua misericórdia, porque o Senhor não abandona o seu povo. O Senhor continua ali no alto da cruz, porque Ele sabe a que Ele veio a esse mundo, e Ele não trai a missão que é projeto do Pai. Então Ele continua ali, para que todos aqueles que estão diante dEle tenham a oportunidade de se converter. Ao lado de Jesus na cruz, nós temos dois grandes malfeitores, dois homens que erraram muito, são os dois ladrões. E nós vemos duas atitudes também que são contrastantes. Um dos ladrões acaba também transferindo a culpa para Jesus, e até em tom de ironia, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Nós vemos que este homem recebeu a punição pelos seus próprios males, assim como também o outro ladrão. Só que este homem queria que Jesus, de uma forma imediata, o tirasse da cruz, que Jesus o salvasse daquilo que ele mesmo havia feito. Às vezes também nós podemos nos colocar assim diante de Jesus, não é? Quando nossa prece não é atendida naquele momento como a gente gostaria, de forma imediata, não é? E quantos de nós, até mesmo sendo cristãos, participando da igreja, às vezes se revolta contra Deus, porque nós queremos que Ele simplesmente resolva os nossos problemas, e não que Ele reine sobre nós. Às vezes nós fazemos o mesmo que este mau ladrão, e colocamos até nas mãos de Jesus aquilo que na verdade é uma responsabilidade nossa. E quando eu digo colocamos nas mãos de Jesus, não no ato de entrega a Ele, mas às vezes querendo que o Senhor faça por nós aquilo que nós precisamos fazer primeiro, que é nos converter a Ele.
o outro malfeitor, o outro ladrão, está ali pagando também por todos os males que ele fez, mas naquele instante ele reconhece quem é Jesus. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Nesse momento, esse homem faz uma oração humilde. Ele sabe o quanto ele errou e ele sabe o quanto ele necessita de Jesus. Ele não está nem pedindo para que o Senhor o livre da cruz, mas que o Senhor permaneça com ele. Lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Essa é uma inspiração para a nossa oração nos momentos de tribulação, nos momentos mais difíceis. Às vezes nós, pelo desespero, queremos que Jesus resolva tudo, né? Um passe de mágicas, quando na verdade o primeiro passo dessa oração deve ser: Senhor, fique comigo. Senhor, eu quero estar contigo. Como fez aquele homem. Quando nós sentimos que nós estamos em Deus, quando nós sentimos que Ele reina sobre nós, meus irmãos e minhas irmãs, nós conseguimos sim saltar as dificuldades, porque nós estamos com o Rei de todas as coisas, o Rei do universo. E Jesus vai, ao ouvir a prece daquele homem que nesse momento está abrindo o coração, dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É uma promessa de Jesus. Naquele instante, aquele homem se deu conta do quanto ele precisava do Senhor. Nós estamos aqui também, neste tempo, refletindo sobre o quanto nós necessitamos mais de Deus. Vamos deixar que Ele seja Rei de verdade? Nós sabemos que hoje muitos reis, nesse século que nós vivemos, são figuras representativas. Ou seja, são pessoas que vêm de uma tradição de realeza por conta dos seus antepassados, mas muitos deles acabam sendo só uma figura, por vezes simbólica. É o que acontece na Inglaterra, não é? Há o rei, que tem sim ali o seu lugar, a sua representatividade, mas também existe um primeiro-ministro, esse primeiro-ministro que na verdade se ocupa de tantas coisas importantes, não é? E o rei de fato acaba sendo mais simbólico. Não pode ser assim na nossa vida espiritual. Nós não podemos dizer que Jesus é o Rei da nossa vida e nós queremos que as coisas sejam da forma como nós achamos, não é? Deixar que Ele reine sobre a nossa vida é reconhecer que Ele sabe de tudo, que a Ele nós devemos confiar tudo e que Ele também conta conosco, porque Ele veio a esse mundo para inaugurar o seu reino, mas Ele também dá a nós a missão como igreja de continuar o seu reinado. Jesus diz assim a Pilatos antes da sua condenação e morte: o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus diz isso, Ele não está dizendo que Ele não se importa com esse mundo, mas que o reino dele não é igual aos reinos deste mundo, feito de rivalidades, feito às vezes, não é, de muitas injustiças. O reino dele é diferente, é um reino de amor, de serviço, de compromisso. E por isso que Ele deseja sim, que já nesta terra, nós como cristãos e cristãs, possamos estender esse reinado dele, não só aqui nessa igreja, mas em todos os cantos desta terra. Onde existe um cristão, esteja onde ele estiver, uma cristã, que leva consigo os seus valores, que apresenta Jesus na sua maneira de viver, na faculdade, no seu serviço, no seu empreendimento, dentro da sua própria casa, com seus amigos, no momento de descontração, no momento também de deveres, não é? Onde há cristãos assim, ali está presente o reino de Deus, porque nós somos como que embaixadores deste rei, nós o representamos. É Ele que está acima de nós, é Ele que é soberano e reina sobre nós.
e nós somos os seus servos fiéis, os seus súditos. Você e eu fazemos parte desse reinado. E é um reino que começa com Jesus Cristo, com a sua primeira vinda nessa terra, e é um reino que, ao atravessar a história, vai se perpetuar para todo sempre. É um reino universal, é um reino que não terá fim. Então nós aspiramos um dia estar no reino dos céus, e antes disso nós participamos deste reino aqui na terra. Hoje nós celebramos também o dia do leigo, que são todos vocês que não são sacerdotes, nem bispos, nem diáconos, mas que estão em tantas frentes dentro do lar de vocês, em contato com outras pessoas, lá onde eu, sacerdote, não consigo chegar, por conta até mesmo da grande demanda. Vocês, junto conosco, padres, conosco, clero, formam esse grande rei para cada vez mais comunicar Jesus Cristo ao mundo. O mundo precisa de um reino que seja realmente visível através do testemunho dos cristãos e cristãs. Nós queremos, amados irmãos, nos deixar abraçar por esse Deus que morre na cruz para nos salvar e que ressuscitado também virá para nos resgatar, sabendo que Ele está conosco até o fim dos tempos. Queremos também dizer: Senhor, lembra-te de nós quando estiveres no paraíso. E assim nós de fato permitiremos que Jesus, ao estar conosco, também nos ajude a sempre estar com Ele, pois Ele está no meio de nós. Vamos ficar em pé, e eu convido todos a professar a nossa fé com